Vamos fazer uma pequena demonstração de como se utilizar o programa SuperPro para se produzir uma prova. Então, primeiramente, vamos aqui abrir o programa SuperPro. Depois do programa aberto na tela, nós vamos então aqui em selecionar questões. Um clique em selecionar. Aqui eu vou escolher a disciplina. No caso, o meu programa está já determinado História como a disciplina. Então eu vou escolher o tema de História Geral. Vamos escolher um tema de História do Brasil, por exemplo. E aqui eu escolho o tópico, Era Vargas. Aqui eu vou encaminhar para as questões. Então o que eu vejo aqui? No tópico, Era Vargas, divisão História do Brasil. Eu tenho 338 questões, né? Nesse íconezinho, onde está o ponteiro do mouse, eu vou selecionar as questões. Não, eu vou escolher as questões. Então, por exemplo, a primeira questão não me serve, a segunda também não, porque eu quero questões de múltipla escolha e essas são dissertativas. Então, essa questão me serve. Então, por exemplo, eu quero selecionar essa questão. O que eu devo fazer? Eu vou aqui no ticket, né? Vou dar uma ticada e vou selecionar essa questão. De maneira que eu tenho uma questão, já verifiquei 3 das 338, selecionei uma. Vou passando aqui. Se eu quiser voltar para uma questão que eu já passei, eu clico nesse ícone aqui. Aqui eu vou passando sempre para a próxima, né? Então aqui eu seleciono as questões, quantas eu quiser. Por exemplo, vou selecionar mais uma. Eu vou selecionar 5 aleatoriamente, porque essa parte acho que não tem nenhum mistério. Ok? Então vou selecionar mais esta. São 3. Mais uma que seja de múltipla escolha. Mais esta questão. E mais esta. Mais uma, mais esta daqui. Então eu selecionei, olha aqui, 5 questões do banco que tem 338. Agora, o próximo passo é dar um clique aqui na telinha para visualizar essas questões. Então aqui no ícone da tela do computador, eu vou visualizar as questões e vou dar uma configurada da maneira que eu quero que elas apareçam, né? Então aqui se eu quiser produzir um cabeçalho para a prova, o que é dispensável. Normalmente a gente faz isso depois na hora de organizar a prova, né? Então, prova, eu quero a prova, eu não quero resumo, eu tiro, eu quero o gabarito da prova. Então eu coloco aqui, né? Eu quero que as provas tenham, né, número original das questões. Não, número original não. Eu quero o número sequencial. Como é que eu faço aqui? Não tem aqui, é na próxima página. Aqui eu vou pedir o sistema anticola. Sistema anticola com duas provas. Poderia ser 3, deixa eu ver, 3, 4, 5, 5 modelos com 5 questões. Eu vou pedir duas apenas, ok? Então aqui eu selecionei. Instruções para a prova eu não vou colocar. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, vai abrir uma janela para escrever as inscrições da prova. Isso aqui, SP Arial 11, é a fonte. Posso mudar também depois, se eu quiser, ou até agora, né? Eu vou mudar a fonte, né? O tamanho da letra e tal, eu posso mudar por aqui, ok? Mas eu vou deixar o original, que é um tamanho relativamente bom, né? Então essa aqui é prova, que é o nome do arquivo que vai constar. E aqui é só dar OK, né? Prova sem cabeçalho, né? Sem cabeçalho. Ok. Então aqui está a minha prova. Isso aqui é uma página de pré-visualização, né? Então olha aqui, próxima, para ver quais são as páginas, né? Então acabou dando 2 páginas apenas, né? Ok. Próxima. Certo? Então, ok. Agora é o seguinte, agora eu quero já salvar essa prova no Word. Então, como é que eu devo fazer? Isso aqui aparece então aqui
a segunda página. Aqui eu vou dar aqui o gabarito, né? Com as respostas, vai aparecer 2 gabaritos, né? Agora o próximo gabarito. Agora eu vou dar OK. Agora eu vou pedir para a prova no Word. O que eu tenho que fazer? Eu vou salvar essa prova lá na pasta do SuperPro, né? Então eu vou salvar aqui em provas. É onde eu vou salvar essa prova. Lá dentro da pasta SuperPro tem uma pastinha chamada provas, que é onde ela vai ficar salva, né? OK. Deixa eu ver se eu deixar ela em SuperPro. OK, no Drive C. Vou dar um título para a prova, que é para poder salvar, né? Então, vou colocar aqui, prova, teste. OK? Vou colocá-la aqui no site, na pasta do SuperPro, na pastinha provas, para saber onde ela está depois, caso eu precise delas. E aqui é só dar salvar. Salvou. Então aqui apareceu onde eu vou colocar numeração original? Não, porque vai aparecer os números, né? Por exemplo, esse número aqui, 396. Eu quero numeração sequencial, para a prova ter questão 1, 2, 3 e tal. Vai aparecer aqui o sistema anticola, com 2 questões, só dou OK para confirmar. Figuras, se for o caso, no caso nas questões que eu coloquei não tem figuras, eu acho, eu também nem prestei muita atenção nisso, né? A fonte da questão, por exemplo, se foi tirada de alguma faculdade, não quero, então eu tiro simplesmente isso aqui. Se você quiser que apareça lá de qual faculdade, de qual vestibular, deixa clicado esse drop-downzinho, essa caixinha, né? Então, informar o ano, nunca, então não precisa informar o ano, né? Não informar, então está aqui, ok? Padrão, Arial, abrir o documento após salvá-lo e tal, OK, salvar. OK? Então está salvo. Ele vai abrir agora. Vai abrir no Word. Né? Está abrindo. Daqui eu já posso imprimir. Né? Ele abriu aqui, eu já posso imprimir, se for o caso. Né? Mas eu prefiro dar uma editada, colocar um cabeçalho próprio aqui. Né? Geralmente cabeçalhos, que nem no caso do Lebist, por exemplo, que a gente já tem um cabeçalho pronto, já padronizado, é só colar ele aqui. Então a primeira coisa é eliminar o cabeçalho, esse cabeçalho que já vem, né? Então vamos eliminar esse cabeçalho, apagando aqui, 2 cliques no cabeçalho ele desaparece, né? Aqui deve existir um rodapé também, aqui, que eu posso simplesmente apagar também, né? Olha lá, vou apagar o rodapé, porque eu não quero rodapé, porque isso aqui só ocupa espaço, né? Apaguei rodapé e apaguei cabeçalho. Ok? Então aqui eu tenho as 2 provas. A prova 1, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. Né? E aqui, então, o gabarito da questão 1, 2, 3, 4, 5. Observe aqui embaixo que eu tenho 2 arquivos abertos. Esse aqui é o arquivo do SuperPro. Isso aqui é a minha internet, meu Twitter, né? Não tem nada a ver. Então aqui o arquivo do SuperPro, o programinha. Aqui a primeira prova, que é essa que eu tenho aberta aqui na tela, né? E essa aqui seria a segunda prova, que é o sistema anticola. Olha lá, essa ainda está com o cabeçalho, tal, que eu também vou apagar, né? Aí apagando o cabeçalho, 2 cliques eu desligo o cabeçalho e vou desligar também aqui, vou deletar o rodapé. Deletei o rodapé, OK. E está aqui a minha prova 2, né, a minha segunda prova. Se observar, o gabarito 1C, 2A, 3B, 4E, 5A. Então veja o outro gabarito, por exemplo. Outro gabarito. Olha lá, 1A, 2D, 3, né? Então são 2 provas diferentes. Essas provas, elas já estão salvas lá no programinha SuperPro. Arquivos de programa, SuperPro, na pastinha provas. Mas se eu quiser, eu posso ainda, né? Posso escrever, colocar aqui um cabeçalho. Eu posso editar isso aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer uma edição rápida aqui. Eu vou editar a página, né? Então aqui. E eu não quero que ela ocupe tanto espaço. Então o que eu vou fazer? Eu vou para o layout de página e vou escolher margem estreita. Vamos ver se eu consigo colocar tudo numa única página. Acho que não vai dar. Não.
A prova ainda assim vai ocupar 2 páginas. Mas aí a edição é a edição de Word, né? Você pode copiar, colar, você pode diminuir o espaço entre uma questão e outra. Enfim, aqui dá para fazer bastante coisa, mas aí já é uma outra questão. Aí já é edição de Word e não mais do SuperPro. Se eu quiser, eu posso salvar, né, esta prova num lugar específico. Salvar como documento Word, né? Olha lá. Dou um nome, por exemplo, prova, teste, Armando, por exemplo. Né? E vou salvar lá no meu... Onde é que eu estou aqui? Eu vou escolher outra pasta aqui. Eu vou procurar aqui. Vou procurar o documentos. Computador, Paulo, documentos. Meus documentos. Então vou salvar aqui. Ok? Está salva. De maneira que... Aí, inclusive, agora eu posso fechar, não preciso salvar alterações, porque ela já está salva lá. Estou com a prova salva em 2 lugares, né? Na pasta própria do SuperPro e também meus documentos para facilitar o encontro dela quando eu quiser. Ok? Saindo do programa, terminado, né? Então agora eu posso sair do programinha e está fechado a dica aí para o meu caro amigo Armando. Armando, espero que tenha contribuído para você aí, meu caro. Tá? Vou te mandar isso aqui por e-mail e você me confirma se chegou legalzinho, se você conseguiu abrir. Ok? Abração, até mais.